Eu não estou de férias, posso despachar, tá certo? E mesmo que tiver, né? Tranquilo. Bom, então, estamos aqui para a defesa pública, com o público, né? Do Lucas Kozinski, do trabalho Violência e Outras Práticas Cotidianas, Malé, Paraná, 1914-1940, com a banca aqui, composta pelo professor Clóvis, a professora Nádia, e numa sessão que estava acontecendo na Universidade Federal do Paraná, por uma questão logística e de otimização dos recursos, ou melhor, da falta de recursos, né? Mas a gente já de imediato quero agradecer a disposição de todos que estão aqui para que esse evento acontecesse dessa maneira que está acontecendo, né? Então, podemos começar da seguinte maneira. O Lucas pode fazer uma pequena apresentação do trabalho dele, né? Uns 15 a 20 minutos, por aí. E depois a arguição da banca. O de sempre, tá certo? Então, com você a palavra. Então, boa tarde a todos e todas. Né? Gostaria de agradecer a banca tanto pelo processo de qualificação quanto agora pelo processo de defesa. O professor Clóvis por disponibilizar o espaço, a professora Nádia por ter aceito vir para cá fazer a lição e o professor Eric por não ter medido esforços para transformar esse momento realmente em uma banca efetivamente presencial. A minha dissertação, como o professor Eric já adiantou, é intitulada Violência e Outras Práticas Cotidianas em Malé, 1914 e 1940. Não seria possível nós escrevermos esse texto sem as principais fontes que nós trabalhamos, que foram os processos criminais. Os processos criminais trabalhados fazem parte do fundo da comarca de Malé. Foi um fundo cedido ao Centro de Documentação e Memória da Unicentro no ano de 2012. Conta aí aproximadamente com 6 mil processos criminais, no recorte de 13 até 2006. São homicídios, lesões, furtos, defloramentos, enfim, os mais variados crimes praticados em Malé. Malé surgiu nas proximidades de uma colônia chamada Rio Claro, fundada no Vale do Iguaçu em meados do século XIX. E com a construção da linha férrea ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul, os trilhos chegaram às proximidades dessa colônia e se originou uma nova parada chamada Estação Marechal Malé. E ali começaram a entrar inúmeros outros imigrantes, principalmente de descendência ucraniana e polonesa, e o mundo começou a crescer, a se desenvolver, e em 1912 se tornou município. Em 1928 foi fundado o termo jurídico e os crimes passaram a ser processados ali mesmo. É a partir então que nós temos esses documentos no CEDOC. Uma investigação inicial realizada pelo professor Hélio e pelo professor Walker nessas fontes, publicadas inclusive na revista Tempo, ela demonstra que existiam momentos em que os crimes eles foram praticados com mais e com menos frequência. Existiam períodos, diríamos assim. Por uma questão de recorte temporal, nós trabalhamos então com os processos que foram processados em 1913 até 1940. O gráfico ilustra muito bem essa questão. O gráfico também possui seus limites. Nós vemos que na década de 10 e na década de 20 existem poucos processos criminais comparado à década de 1930, e o motivo para isso é que realmente eles estão ali depois da fundação do termo. Então, primeiro foram processados em São João do Triunfo, depois em União da Vitória, e eu mesmo fiz uma investigação nas fontes de União da Vitória e vi que não existem mais processos criminais de Malé lá. O que a gente então está escrevendo é uma história, vamos deixar claro que é uma história com lacunas, ela não está completa. Nesse recorte temporal, em 1913 e 1940, nós trabalhamos com os crimes de homicídios e lesões corporais. Eles fazem parte da maioria dos processos e são considerados os casos mais graves, porque eles atentam diretamente contra o corpo ou contra a integridade física e exigem, consequentemente, uma explicação mais consistente por parte do Poder Judiciário. Essa é a tese do Chesney, na História da Violência, que ele escreve lá na década de 80. Os crimes de homicídio são 22 e lesões corporais são 28. Nós temos, então, totalizando aí 50 processos criminais que nós trabalhamos no processo da dissertação. Selecionadas as fontes, nós buscamos, então, responder uma pergunta, Quais são as práticas cotidianas possíveis de serem identificadas nessas fontes criminais? E a forma que nós buscamos responder essa pergunta foi através da sistematização dos 3 capítulos que compõem a dissertação. No primeiro capítulo, que nós intitulamos Documentos Criminais como Fontes para a História das Práticas Cotidianas,
Nossa intenção foi identificar teorias capazes de nos auxiliar a pensar na produção das fontes criminais e também no uso delas como fontes para a história da vida cotidiana, né? Nesse sentido, a noção de governamentalidade, desenvolvida lá pelo Foucault na década de 70, ela se tornou bastante útil, né? Ela expressa uma tentativa do Estado de controlar o crime, né? O crime no Paraná no século XX. Mas, embora ela tenha sido produzida com essa intenção, quando nós selecionamos esses documentos para escrita da história, o que a gente faz é aquilo que o Sertor denomina de transformação dos elementos autorais em cultura, né? Nós damos significado aos documentos e nós produzimos como fontes para escrita da história. E aí vem a nossa iniciativa de pensar as práticas cotidianas. A primeira prática, e a mais óbvia, com certeza, é a prática da violência, né? As fontes não surgiriam se não fosse pela prática da violência. Enquanto violência, nós nos reportamos a noção desenvolvida novamente pelo Chesney como uma imposição de força bruta de uma pessoa sobre a outra, de forma a submetê-la. É um conceito complexo, né? É limitado, mas ele serve para nós pensarmos essas práticas de violência nas fontes, porque nós estamos trabalhando com processos criminais de homicídios e lesões. Mas ele é limitado porque ele não dá conta de todas as violências existentes. A psicológica ou a simbólica, por exemplo, elas não podem ser pensadas nessa definição. E, além do mais, esse conceito ele oculta uma distinção entre as práticas de violências e as práticas de violências criminalizadas, ou seja, as práticas de violência que são denunciadas como crimes. Por vezes, uma prática de violência pode ser um crime, por vezes, um crime não precisa ser uma prática de violência. Então, é preciso fazer essa distinção. Enquanto crime, nós recorremos às contribuições de uma historiadora chamada Maria João Vaz. Ela trabalhou com os crimes portugueses no 19 e no 20, e ela entende o crime como um atentado aos valores de uma determinada sociedade que, em um determinado período, né, em um determinado tempo, a ponto de que a pessoa acusada de cometer esse crime, ela fosse denunciada para que fosse punida pela lei, né? E é uma concepção mais próxima da sociologia do que da área jurídica, né? Porque na área jurídica, para que exista um crime, precisa existir um criminoso. E nas fontes depois nós vamos ver que não, né? Que os criminosos eles não aparecem. Há uma limitação do Poder Judiciário em produzir esses criminosos. Uma concepção sociológica não, o que importa é a denúncia. É a forma como as pessoas entenderam que houve um crime, alguém morreu, alguém foi ferido. Então, essa definição serviu mais para a gente poder pensar nas práticas de violência criminalizadas em Malé. Outra contribuição dela, que ela trabalha mais com o crime em Lisboa, ali publicado em 2014, foi a preocupação que ela teve em descrever a forma como as pessoas detidas buscavam justificar suas práticas de violência, ou seja, atribuir um significado àquelas práticas. E a gente buscou perseguir esse mesmo caminho nos documentos criminais de Malé, tentar entender como os maletenses, quando eles eram detidos, quando eles eram acusados, eles justificavam suas práticas de violência. Essa foi a nossa intenção principal no capítulo 2. Mas quando as pessoas elas são intimadas para depor, elas não falam só sobre o crime, né? Elas falam sobre o que elas estavam comendo, o que elas estavam bebendo, se elas estavam dançando, enfim. Elas falam da forma como elas consumiam a vida que era lhes dada cotidianamente, numa linguagem mais sertaneja, nas operações de consumo, né? E é nesse sentido que as fontes se assemelham também muito às letras de caixa do Michel Foucault, trabalhadas tanto na vida dos homens infames quanto em Vigiar e Punir. Elas expressam o uso individual do poder e elas revelam ali uma inteligibilidade sobre a vida cotidiana. Então, buscando dar visibilidade a esses aspectos, é que nós trabalhamos o capítulo 3, as astúcias ordinárias, né? É aquilo que as fontes nos possibilitaram trabalhar. No capítulo 2, práticas de violência nos documentos criminais de Malé, a nossa intenção, como já foi dito anteriormente, foi apresentar a forma como as pessoas denunciadas justificavam as práticas de violência. É um capítulo bem mais exaustivo, porque foi muito mais quantitativo, e eu não vou ficar me atendo a todos os dados por causa do tempo, e também por causa da questão que ele é cansativo, né? Mas eu vou tentar trazer os principais aspectos desse capítulo, né? Em 20% dos 50 casos, as pessoas justificaram os crimes como acidentes, né? Isso quer dizer que 90% deles como resultado do uso inadequado da arma de fogo e 10% acidentes de trânsito. Em ambos os casos, todos os crimes praticados por homens, né? Você vê até um monopólio masculino do uso das armas ali, né? Os acusados são homens entre 20 e 30 anos, solteiros, alfabetizados. Quando eles contratam os advogados, as apelações das defesas são: passado de um ano e não conseguido localizar o acusado, ou então uma testemunha, a prescrição, como prevê o próprio Código Penal. 10% recorreram à loucura, e aí o acusado era internado. 20% causalidade do fato. Se as testemunhas disseram que viram o acusado cometer um crime, não tinha escape, não, mas eu cometi, mas eu não tinha intenção de cometer. E aí existia também a causalidade do fato amparada no Código Penal.
E quando as testemunhas diziam que sabiam do crime só por ouvir dizer, né, a ausência de provas era acatada com sucesso, como aconteceu nos 20% restantes. Mas nem sempre os crimes eles são praticados de forma não acidentais, né, ou não intencionais. A maior parte deles destaca-se como justificativa a defesa da honra, seja ela masculina, feminina, individual ou familiar. Na família, por exemplo, os crimes praticados eles equivalem a 16% de todos os casos. Né? E é ali que aparece a participação das mulheres, somente nesse momento. Né? E elas aparecem como esposas protetoras do lar. Né? Elas não defendem a honra pessoal somente, mas elas defendem também a honra do marido e a honra dos filhos, quando necessário. As acusadas estão de 4 a 34 anos, casadas, alfabetizadas. Quando elas defendem a honra pessoal dos filhos, é porque o marido era geralmente um marido muito agressivo ou embriagado, e elas acabam matando e justificam que mataram por legítima defesa e são absolvidas por causa disso. E quando elas defendem a honra do marido em situações como, por exemplo, a perca de emprego, então elas vão lá tirar satisfações com o patrão, e aí elas acabam agredindo o patrão, e aí elas são sumariamente condenadas. Né? Mas existia uma outra tática, né? Você deixa malé, e aí o Poder Judiciário não consegue mais te localizar e você acaba sendo absolvido porque o crime foi prescrito. Então aconteceu também isso nesses casos. Os esposos já aparecem mais relacionados aos crimes passionais. Né? Eles recorrem à violência após um ciúme excessivo das suas mulheres, da suspeita de infidelidade matrimonial, da recusa das mulheres a retornar aos laços do casamento. Né? São homens entre 19 e 51 anos, casados e alfabetizados. Quando as testemunhas dizem que realmente eles cometeram os crimes, eles dizem que cometiam, mas cometiam por perturbação dos sentidos, e eram absolvidos. E quando as testemunhas dizem que não sabiam do crime, ou se sabiam por ouvir dizer, a ausência de provas era empregada como aconteceu nos 66,3% restantes. Né? Ainda no âmbito da família aparecem os castigos. Né? As lesões corporais praticadas pelos pais ou pelos responsáveis das crianças, e tinha a intenção de corrigir alguns comportamentos considerados inadequados, né? Se intrometem em conversa de adultos, ou então suspeita de roubo. E aí aparecem acusados de 22 a 39 anos, casados, alfabetizados. Quando eles dizem que eles realmente cometeram aquela violência para o juiz diz assim, não, mas você cometeu para castigar a criança. Então não é uma lesão corporal, é um castigo. Desqualificava o exame de corpo de delito e acontecia a absolvição. Quando as pessoas elas diziam que só sabiam do crime por ouvir dizer, novamente a ausência de provas era acatada com sucesso, como em 66,6% dos casos. O restante dos crimes saindo do seio familiar são a defesa da honra individual masculina, né, que é o que predomina na maior parte dos processos. Em 12% dos casos restantes, os crimes ocorreram após a invasão da propriedade ou após conflitos motivados pela ameaça da perda de heranças ou de bens. Né? Os acusados são homens de 30 a 50 anos, casados e alfabetizados. Quando as testemunhas dizem, por exemplo, que eles cometeram um crime, mas cometeram porque estavam ameaçados ou porque, pela legítima defesa mesmo, alguém invadiu a propriedade deles, alegava-se a legítima defesa e eles eram absolvidos como em 50% dos casos. Na ausência das testemunhas ou de provas mais concretas, a ausência de provas predominava em 50%. 12% dos casos aconteceram pela dificuldade dos homens em respeitar ordens ou hierarquias sociais, né? Sejam nos serviços públicos ou nos serviços privados, fossem ordenados por policiais, pelos professores, pelos vendedores, pelos fiscais, porque parecia que antes qualquer ordem dada, ambos eram primeiramente homens. Né? E aí surgiam os conflitos. Acusados de 21 e 30 anos, casados e alfabetizados. Ou eles alegavam a legítima defesa, ou a perturbação dos sentidos, ou a ausência de provas das condições, como aconteceu com os outros casos. Né? Outro motivo que ocasionava a justificativa dos crimes, né, era a questão das dívidas. Né? A cobrança de dívidas não pagas era um motivo de conflitos, né, e gerava até mortes. Em todos os casos era evidente esse medo do prejuízo. Aparecem homens aí entre 19 e 40 anos, jovens e velhos, né, casados e alfabetizados. As prescrições aconteciam quando não se conseguia localizar o acusado. A legítima defesa, quando as testemunhas diziam que não, realmente ele cometeu, mas cometeu pela legítima defesa. E a ausência de provas, como aconteceu constantemente nos outros casos. Essa parte é mais repetitiva, então não vou ficar me tentando. Mas a maior parte dos casos, 30% deles, aconteceram em locais destinados para o entretenimento desses homens. Né? São as casas comerciais, os botequins, os bailes, as festas, os clubes, e os crimes são entendidos como afrontas às masculinidades e só acontecem porque são motivados pelo uso excessivo do álcool. Né?
Os homens aparecem na maioria entre 19 e 52 anos, a maior parte entre 20 e 30 anos, casados, alfabetizados. Em 6,6% do caso ocorreu a prescrição. Quando as testemunhas disseram não, eles cometeram realmente o crime, eles apelavam para a perturbação dos sentidos. Eu cometi, mas eu estava embriagado, não estava com os meus sentidos plenos, então eles eram absolvidos. A legítima defesa 20% e a ausência de provas 59,9%. As testemunhas não se intimidavam, diziam, eu só sei por ouvir dizer, eu só vi de longe, não sei quem começou a encrenca. E assim não existia condenação nos processos de Malé. Esses casos encerram nossa análise no capítulo 2, de forma bem geral mesmo. E aí no capítulo 3, como já havia dito anteriormente, a intenção foi discutir as astúcias ordinárias, esses outros aspectos que são possíveis dos processos criminais. São as operações de consumo, e elas são fáceis de serem exemplificadas a partir das espacialidades em lugares. Os conceitos de estratégia, tática, espaço e lugares do Michel Sertores nos serviam como guia para pensar esses processos. Nós vemos ali então a apropriação das ruas, apropriações táticas, espaciais, tanto por parte dos homens quanto por parte das mulheres. Se um lado a Câmara Municipal ela tenta esquadrinhar o espaço urbano, definir um lugar para que é certo, as pessoas se apropriam para cantar, para dançar, para conversar, para se solidarizar, para brigar, para circular informações. E há distinções, enquanto os homens eles caminham mais livremente, as mulheres elas aparecem sempre acompanhadas ou voltando da missa. Então, são as operações de consumo daquele espaço. Assim como acontece também nas casas comerciais. Elas são lugares destinados para as relações econômicas, para as relações de trocas, mas não só para isso. As pessoas aparecem para comprar, para beber, para jogar, para cantar, para discutir, ou seja, é um espaço sendo apropriado das mais variadas formas. As festas familiares seguem a mesma lógica, os casamentos, os batizados, ou as festas públicas também. Embora eles tinham como intenção promover a celebração da vida, muitas vezes as rixas, os acertos de contas ocasionavam a morte. Ainda foi possível discorrer sobre as relações de vizinhança, essas relações que expressam o uso individual do poder judiciário, ou seja, como essas pessoas se apropriavam daquele exercício de poder para tentar exercer o poder sobre a vida de outras pessoas. De repente elas eram intimadas para depor sobre um crime, e elas não conheciam, não sabiam discorrer nada sobre o crime, mas elas diziam, não conheço nada sobre o crime, mas eu sei que o vizinho não presta. Era aquela tentativa de você difamar, de você fazer uma vingancinha simbólica, porque elas sabiam que elas estavam na frente de um poder, no exercício de um poder, e que elas podiam usar isso das melhores formas ou piores possíveis. Foi possível discorrer também das rotas de fuga, embora se constitua aquela ideia de que no mato está o perigo, que está a bagunça, que está os animais perigosos. Quando a violência ela acontecia no âmbito privado, era para o mato que as pessoas corriam. Isso aparece também nos processos criminais. E ainda foi possível discorrer sobre os saberes populares das pessoas que habitaram Malé no comecinho do século XX. Às vezes, para remediar uma situação de violência, se recorria a um paninho com álcool, um paninho com cachaça, a questão da arnica, um copinho com água, demonstra essa inteligibilidade da vida cotidiana. Já partindo para as considerações finais, então respondendo a pergunta inicial de quais seriam as práticas cotidianas possíveis nessas contas, as práticas são as práticas de violência, criminalizadas ou não, e também essas operações de consumo que nós buscamos dar visibilidade. Refletindo um pouco mais sobre essas práticas de violência criminalizadas, a gente vê essa maciça absolvição, e é possível levantar algumas hipóteses em relação a elas. É uma das perguntas que ficam quando você está encerrando. E uma delas foi levantada mesmo pelo professor Clóvis, na banca de qualificação, que elas poderiam ser tidas como resultado das relações públicas e privadas, das relações de vizinhança. Para que a gente pudesse sustentar melhor essa hipótese, nós precisaríamos de mais fontes sobre a história da cidade. Ou então uma análise muito mais minuciosa nos processos. 2 anos ainda é pouco, mas é uma intenção. E nós levantamos uma outra que seria resultado de um código penal favorável às pessoas denunciadas. Ora, de qualquer forma se encontrava uma brecha que garantia a absolvição. Mas para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa aprofundar essa hipótese, a gente precisaria comparar com outro contexto. Aí seria interessante comparar com o Irati, por exemplo, para ver se esse mesmo Código Penal de 1890 ele servia da mesma forma para um município e para outro. De qualquer forma, o que a gente percebe é uma sensibilidade em relação a essas práticas de violência por parte do próprio Poder Judiciário. As demais operações de consumo associadas a essas práticas de violência que atribuíam sentido a esse cotidiano maletense do início do século XX. Acho que é isso aí mesmo. Cronometrado. Obrigado, Lucas. Professor Clóvis, podia começar? Ok, então. Pode ser, nada. Ótimo. Vou tirar um pouquinho isso aqui.
Então, eu queria agradecer inicialmente ao Hélio e ao Lucas pelo convite para voltar a participar da banca agora de defesa. Parabenizá-lo, Lucas, pelo término do trabalho. Foi muito bom relê-lo agora, né, com a versão já concluída, já acabada, perceber o quanto o teu trabalho avançou e amadureceu nesses 6 meses, mais ou menos, né, que nos separam aí da tua qualificação. Sempre, eu acho que eu comentei isso na qualificação e reitero, né, é legal para mim que tem interesse nesse objeto, que é nesse campo de investigação que é a história do crime, perceber, né, que esse campo tem avançado também aqui no Paraná, ainda que um tanto timidamente, né, porque se você pegar em outros estados, outras regiões, já a produção consolidada, aqui a gente está ainda consolidando, né, essa área de investigação, e eu acho que o teu trabalho é uma contribuição muito significativa, né, nesse sentido de buscar consolidar uma investigação em torno à história do crime, né. E assim, eu vou tentar, a minha arguição, vou tentar ser breve, porque acho que uma boa parte das questões que a gente levantou na qualificação você respondeu, mas eu vou tentar apontar algumas questões, assim, né? Algumas questões que ainda me parecem um tanto quanto frágeis em relação à qualificação, e quando eu digo frágeis, assim, eu levo em conta, obviamente, o que você acabou de dizer, 2 anos para um mestrado, é pouco tempo, né? Os 2 anos eles voam, né? E aí quando você vê, já foi, né? Em especial os últimos 6 meses, né? Que a gente sabe que você tem que, além de revisar, além de dar conta de questões que a banca colocou, né? Concluir texto, revisar, enfim. Então, assim, o frágeis, nesse sentido, quando eu vou apontar algumas questões que ainda me parecem frágeis, é muito mais no sentido de reforçar a importância de você futuramente, né, retomar essas questões, aprofundá-las e tal, né? Algumas considerações gerais sobre o trabalho, que incluem algumas sugestões, vou tomar a liberdade de sugerir alguns caminhos que parecem que o teu trabalho já contém, né, e algumas questões, alguns caminhos, algumas possibilidades que a leitura da tua dissertação me provocou, e pensando um pouco assim, e aí também tomo a liberdade, né, de sugerir para você algumas questões, pensando que acho que o trabalho tem que continuar. Eu gosto de ir para a banca de mestrado, para bancas de modo geral, monografia, mestrado, enfim, pensando que o trabalho que eu avalio é um trabalho que obviamente encerra um percurso, mas também se abre para outros percursos possíveis, né? Então não sei quais são os seus planos de futuro, mas apostando e esperando que você pretenda continuar a pesquisar nesse campo num doutorado, vou tomar a liberdade de sugerir alguns caminhos que me pareceram interessantes e que você pode explorar futuramente, tá? Sobre questões mais formais, Lucas, teu texto é um texto bem escrito, é legal de ler você tem um texto muito claro, muito correto gramaticalmente, né? É o tipo de coisa que a gente não deveria dizer, mas diz porque às vezes a gente pega uns trabalhos e você pensa, meu Deus, né? Não é o teu caso, o texto é muito bem escrito, muito claro, assim, né? Você escreve bem e escreve corretamente, assim, o que é um mérito já a se elogiar. Obviamente, há questões pontuais para uma revisão final e mais fina adiante, mas eu queria te pedir que você, aí cara, assim, coisa de gente obsessiva, né? Na formatação final, que você tem que deixar as tabelas numa mesma página. Porque para mim que tem um pouco de toque, cara, ficar olhando as tabelas, vira a página, não, eu vou pedir para ele deixar uma formatação final, as tabelas numa página só, porque tem tabelas, até marquei quais tabelas em quais páginas, que depois eu te passo. Algumas tabelas começam numa página, terminam em outra, aí numa página tem só o título da tabela, o resto da tabela na outra página. Para quem tem toque, isso é um dilema, né? Mas nem só para quem tem toque. Para ler a tabela é melhor colocar disposta numa página só, tá? Então, assim, a parte formal é isso. Se você puder na versão final deixar isso formatado diferentemente, ajuda bastante na leitura, tá? Algumas questões que avançaram em relação à qualificação e que eu quero ressaltar, assim, 3 em especial. Acho que o texto avançou, no geral, avançou bastante. Amadureceu bastante, assim, você incorporou uma boa parte até onde a minha memória alcança, né?
tanto no QNAD, né, e eu sugeri você procurar incorporar uma boa parte das sugestões, incluindo leituras, né, que foram sugeridas. Então, assim, quero parabenizá-lo por isso e destacar três aspectos, né, das coisas que avançaram que me parecem mais significativos. Né. Uma, reiterar, na verdade, não nem destacar, mas reiterar o que eu já disse na qualificação. Né. Você resolveu de um jeito que eu achei muito criativo, muito interessante, o famoso contexto. Né. Assim, é muito comum a coisa do contexto histórico, que é aquele capítulo de 20, 30, 50 páginas, né? Começa lá atrás, né? No começo é uma bola de fogo, e aí a coisa vem, né? E tal. Você resolveu isso muito bem, assim, né? Fez um prólogo muito bacana em que você apresentou, em linhas gerais, né? O teu objeto, o tempo, o espaço, né? O recorte temporal, confirmações factuais sobre Malé. É Malé ou Malé? Malé. Sobre Malé, né? E aí, assim, tipo, olha, leitor, para o que me interessa que você conheça para o meu trabalho é isso. Né? Assim, então, achei muito bacana que você resolveu isso. Disse isso na qualificação, reitero que foi uma solução, não sei se a palavra é criativa, mas me pareceu muito criativa e, ao mesmo tempo, um pouco faz parte disso. Né? Não é aquela coisa cansativa que os contextos às vezes têm. Né? Aqueles textos muito longos, confirmações que são relevantes, mas nem tanto, a menos não para o trabalho. Né? Então, eu achei muito legal. Assim, curto e objetivo e, no tempo, trouxe informações que são necessárias para compreender o teu percurso depois. Tá? A versão final, como eu já coloquei há pouquinho, responde uma boa parte de questões colocadas na qualificação, né? E eu destaco uma, particularmente, que é essa distinção que você resolveu, me parece assim, bastante bem, entre crime e violência, que foi uma questão que eu coloquei, acho que nada também na qualificação. Havia uma certa indistinção entre a violência como prática cotidiana, por assim dizer, e o crime, tal como previsto no Código Penal. Né? Acho que você resolveu isso bastante bem, inclusive trabalhando essa distinção na própria estrutura da dissertação. Né? Uma análise dos crimes, uma análise dessas violências, desses delitos, dessas violências mais cotidianas, por assim dizer, em capítulos separados. Ao mesmo tempo, também pareceu uma solução bacana, você mostra que essa distinção não é tão rígida. Né? As noções, elas passeiam, né? Inclusive trazendo evidências, né, de testemunhos e decisões de juízes que favorecem aqui e acolá, que relativizam, que minimizam, particularmente a questão do castigo, né, sobre as crianças, que é um troço que hoje em dia, né, você pensa que horror que era, né? Ser criança naquela época, né? Porque não é o tapa de chinelo que alguns de nós levamos na infância, né? Uma prática sistemática de uma violência doméstica contra a infância, que era relativizada, quando não mesmo desqualificada, porque era um corretivo. Né? Então você também conseguiu mostrar que essa distinção que eu havia pedido que você fizesse lá atrás, ela não pode ser tomada rigidamente, né? Porque muitas vezes a distinção ela é produzida no modo como o juiz, por exemplo, né, lê o fato que poderia ser um delito e não é, porque o juiz considera como uma prática corretiva, para ficar nesse exemplo. Né? Então, achei uma solução muito... Corrigir a mulher também. Né? Corrigir, além da questão da violência doméstica contra a mulher, né? Assim, que é um troço que também aparece muito no teu texto, né? A defesa da honra, eu vou voltar a isso um pouco depois. Tá? E uma terceira questão que avançou e eu queria chamar a atenção para isso, porque eu achei que ficou muito bom na versão final, é a forma como você dá essa atenção, que na qualificação também pareceu um pouco problemática, né? Você está mais atento aqui à forma como as relações entre o público e o privado se misturam, o que não é uma condição exclusiva de cidades menores, mas me parece mais presente em lugares menores, como é o caso de Malé, né? Onde as relações de vizinhança são muito mais próximas, são muito mais estreitas, onde talvez por amizade, talvez por temer represália, né? A testemunha silencia, diz que não sabe, ou como você mencionou agora na tua fala, né? Faz algo diferente de relativizar e silenciar, que é usar o testemunho para se vingar do vizinho, para dizer, o crime eu não vi, mas eu sei que ele não é boa pessoa, tá? Se resolve bem isso, achei que ficou legal, como você explora essa porosidade, né, entre as esferas pública e privada. Ao mesmo tempo, e eu gostei muito disso, assim, né, como você consegue usar as fontes policiais
para descortinar aspectos da vida cotidiana, né, que aparecem nessas fontes. Tem um texto do Bretas, que vai estar lá com vocês agora no final do mês, que é um artigo chamado As Empadas do Confeiteiro Imaginário, onde ele defende bem esse ponto de vista, assim, sabe? Como a fonte policial, a história do crime, permite que você perceba, às vezes, relações cotidianas que não são criminosas necessariamente, mas que surgem no depoimento, na investigação, né? Porque a polícia, ao investigar um crime, mesmo que essa investigação leve a lugar nenhum, ela acaba fazendo aparecer fatos cotidianos que escapam a outras fontes, né? Modos de escolhas, condutas, modos de vida, enfim, né? Que a investigação policial acaba fazendo aparecer, mesmo que o crime em si não exista, né? Então, e você faz isso de um modo muito bacana, assim, né? Dedicando inclusive um capítulo inteiro, o terceiro, a mostrar um pouco, por meio dessas fontes, essas práticas que não são criminosas, mas que são parte do cotidiano, até certo ponto, atravessado pela violência. Então, assim, eu gostei muito do trabalho, acho que foi um trabalho muito bacana, uma contribuição muito significativa à geografia do crime no Paraná, né? Quero reiterar isso também, mas, e aí o famoso mas, né? Há algumas questões nele que eu acho que ainda podem avançar um pouco, tá? Uma delas, eu acho que ainda está um pouco frágil, Lucas, o teu diálogo com a historiografia paranaense. Você pode dizer, em tua defesa, e tem razão em relação a isso, que a historiografia paranaense relativa às práticas criminosas ainda é muito incipiente, o que é verdade. Dá para contar nas duas mãos os trabalhos que tem como temática a questão do crime mesmo. Desde a Maria Inês Zeboni, que é um trabalho meio seminal, né, passando aí nos anos 90, pelo Ivan, o trabalho do Benatti, né, mais recentemente o meu próprio, são poucos os trabalhos. Né? Aí alguns trabalhos, como é o caso da Cat, por exemplo, que você cita aqui, que toca em temas criminais, embora se inscrevam mais em relações de gênero, né? Num diálogo muito bacana que ela faz entre fonte criminal e o debate sobre gênero. Então, assim, é uma produção ainda incipiente, mas ela está aí, ela está posta, e acho que você se apropria dela muito fragilmente ainda. Acho que futuramente, obviamente não é para você fazer isso agora nessa versão, né? Longe disso, mas acho que em trabalhos futuros você precisa mapear essa produção e usá-la de forma mais consistente, dialogar melhor com ela, estabelecer, né, uma relação mais próxima com essa produção. Porque, assim, você cita o trabalho da Cat mais de um momento, cita a minha tese em alguns momentos, e o trabalho que vocês já fizeram lá junto com o Hélio em relação a essas fontes com as quais você trabalha. Mas se limita quase que a isso, né? O teu diálogo com a historiografia paranaense. Acho que futuramente precisa ampliar um pouco esse debate. Do mesmo modo, ainda resta um pouco frágil o diálogo com a historiografia do crime. Você faz um bom uso da historiadora portuguesa, que acabou de ser o nome, eu esqueci, que foi um achado seu pós-qualificação, não aparecia, né, na qualificação, mas e usa o prefácio não, o texto escrevemos eu, Bretas Producer, e fica quase que nisso. Né? E aí sim, diferente da produção paranaense, há uma produção muito expressiva em história do crime, no Brasil e fora. Né? Pensando quando digo fora, tanto a produção nos países vizinhos, que é até muito mais numerosa do que a nossa, na Argentina, no Chile, no Uruguai e tal, quanto a produção europeia. Obviamente, não estou pretendendo que você faça um levantamento exaustivo, até porque nem tudo que está posto e produzido te interessa. Mas acho que caberia aí também futuramente, pensando aí numa pesquisa futura de doutorado, por exemplo, você mapear essa produção brasileira e pelo menos a produção dos países vizinhos, que tem uma contribuição muito bacana a dar no que tange, por exemplo, a pensar a diferença entre os usos do crime e da lei em capitais e no interior, né? Em alguns países, como é o caso da Argentina, como é o caso do Uruguai, do Chile, que é o que eu conheço um pouco melhor, essa produção é uma produção já consolidada e bastante amadurecida. Isso que você procura fazer na sua dissertação, que é mostrar, né, como é que o aparato jurídico penal ele é ressignificado, por assim dizer, né, em regiões mais interioranas, em espaços mais
tradicionais, entre aspas, né, ela já é feita há algum tempo, né, para mostrar, por exemplo, que ser criminoso em Buenos Aires não é igual a ser criminoso uma província do interior, ou mesmo para Santiago, no Chile, ou Montevideo, no Uruguai, e assim por diante. No Brasil, essa produção me parece um pouco mais amadurecida em alguns estados do sudeste para cima, Rio para cima, né? Onde também é uma produção bastante numerosa, em especial no Nordeste, a mostrar como o aparato legal, jurídico e penal alcança distintamente, né, as capitais e o interior. Né? Então, acho que futuramente é preciso mapear essa produção de forma mais consistente mesmo, se apropriar mais, dialogar mais com ela, enfim, e até perceber as diferenças entre o modo como esse aparato, né, ele é instituído numa cidade do interior do sul, em relação, por exemplo, às cidades interioranas do sertão nordestino. Né? Porque uma coisa é você dizer, mas há uma diferença entre a capital e o interior, mas essa diferença entre capital e interior também é regional. Ser interior no Paraná é igual a ser interior, sei lá, no Pernambuco? Suponho que não. E até onde eu conheço a produção, né, dos colegas do Nordeste, não é uma coisa, né, são contextos diferentes e tal. Então, acho que vale a pena até para você ter uma noção das diferenças, dos distintos modos pelos quais esse aparato jurídico penal foi avançando, né, foi se modernizando, os problemas que foram enfrentados, as contradições que surgiram a partir, né, dessa tentativa de modernizar o aparato jurídico penal, enfim. Então, assim, eu acho que são os dois pontos frágeis que eu percebi em relação à qualificação, né, que ficou, me parece aí, faltando e que você pode avançar futuramente. E assim, pode avançar futuramente mesmo, sabe? Nenhuma das duas questões precisa resolver aqui, sabe? Acho que o trabalho está pronto, né? Acho que aí são coisas para você pensar futuramente. E aí, Lucas, tem mais 2 ou 3 questões mais gerais, vamos dizer assim, incluindo as sugestões de pesquisa que eu pensei aí de propor algumas coisas que me surgiram lendo o teu trabalho. Eu gostei muito do modo como você incorporou o Foucault. Por outro lado, tem sempre por outro lado, né? Aquela coisa chata. Mas né, eu acho que você precisaria também futuramente matizar melhor esse uso. Porque assim, o Foucault é genial, eu gosto muito dele, assim, e acho que uma boa parte dos meus insights bons e ruins eu devo a ele, os bons mais que os ruins. Por outro lado, Foucault escreve a partir de um ponto de vista de uma realidade que é francês do século XIX. Né? Acho que futuramente, Lucas, é o caso de você tentar, a partir de Foucault, pensar o outro contexto que não é o contexto jurídico francês do século XIX. Né? E acho que isso você não fez na dissertação ainda. Isso que é futuramente mesmo. Né? O que eu percebi no teu texto foi um uso, eu não sei se a palavra é automático, não quero parecer sacana com vocês, mas é um uso meio automático de Foucault. Né? Foucault disse então eu vou incorporar isso ao meu trabalho, sem esse esforço perceber que entre a Malé do início do século XX, que é a tua realidade, que é o teu contexto, e a realidade que Foucault estuda em Charles Fourier, né, que é a França do século XVIII e XIX, há diferenças gritantes. Né? Você pode aproximar a partir de alguns insights teóricos, você pode tentar, e acho que você faz isso bem, né? Que é incorporar alguns conceitos Foucaultianos à tua realidade. Por outro, acho que precisa avançar para mostrar também de que maneira essas realidades elas se separam, até como um desafio teórico, né? Até onde o Foucault me serve para pensar uma realidade tão distinta da realidade francesa do século XIX. Isso me leva a uma segunda questão, ainda dentro disso. Né? Uma vez que você se apropria de Foucault de forma tanto quanto aspas automática, você também perde de vista que a construção do aparato jurídico penal no Brasil deve menos ao pensamento jurídico francês e mais à herança portuguesa. E
E são coisas muito diferentes. Né? A tradição jurídica, a tradição penal francesa e a portuguesa, né, beberam em fontes muito distintas e produziram aparatos penais, né, legislativos, enfim, também bastante distintos. Acho que futuramente também acho que você pode se apropriar e dialogar mais de perto com a produção do campo do história do direito, né, que tem feito esse trabalho de, também em alguns casos, a partir de Foucault, né, pensar a construção do aparato jurídico penal no contexto português e como esse contexto português vai informar, por exemplo, a construção dos códigos criminais e penal brasileiro nesse período que vai do Segundo Reinado até a República. Dá um exemplo. Né? Enquanto Foucault está pensando num contexto que é o de modernização do aparato jurídico e penal no Brasil, até o Código Criminal do Império, que é de 30, a gente ainda era regido pelo Código, sempre esqueço o nome disso. Ordenações Filipinas. Você pode dizer, mas ele foi sendo relativizado ao longo do tempo. É verdade, mas como letra legal era o que valia ainda. Né? O nosso Código Criminal do Império, ele dava com um dilema que não é um dilema francês, né? Que é a escravidão. Como punir desigualmente negros e brancos, negros escravos libertos e brancos. Né? Então a gente tem algumas questões postas aos nossos juristas. No Código Penal da República não a gente ainda está lidando com uma sociedade marcadamente desigual, em grande parte pela herança escravista. Né? O Código Penal da República é de 90, a República tem 1 ano, a abolição tem 2. Né? A gente está lidando com a herança escravista de um modo muito claro. Né? Em resumo, assim, né, para não me alongar muito mais nisso, eu acho que falta essa pegada de tentar perceber, ou tentar, não é nem perceber você percebe, tentar descrever, problematizar de forma mais clara, né, os caminhos pelos quais se constituiu no Brasil esse aparato jurídico que deve mais a Portugal, a herança portuguesa, do que necessariamente a herança francesa. E aí eu sugiro a leitura de um historiador e uma historiadora que tem feito um trabalho muito bacana, eu gosto de um deles. Acho que como leitura é meio pesado, assim, porque são juristas escrevendo sobre história, né? Sobre o direito, a linguagem é um pouco diferente da linguagem que a gente costuma usar como historiadores, que é o Manuel Espanha. Eu gosto muito dele, assim, e ele é um português, talvez acho que hoje o grande nome, né, dessa história do direito em Portugal, com fortes vínculos com o Brasil. Ele vinha aqui para Curitiba todo ano, pelo menos por ano e tal. E a Gislene Neder, que é do Rio de Janeiro, e ela faz esse trabalho que eu sugiro que você faça, que é mapear a transposição do pensamento jurídico lusitano para o Brasil, mostrando como o nosso direito penal em grande medida herdeiro, né, de uma tradição portuguesa. Inclusive mostrando, e é bacana, mostrando quanto o iluminismo português, que obviamente vai informar os códigos penais lusitanos, ele é muito distinto do iluminismo francês, por exemplo, né? O que também obriga a distinguir no Foucault o modo como Foucault está pensando a influência iluminista no discurso legal francês, e o quanto essa coisa iluminista é distinta no Brasil, porque a gente está lendo, embora a gente lê os franceses, especialmente o iluminismo português que vai nos influenciar aqui, e ele é diferente, ele é mais conservador, né? Ele é distinto do francês, que é reformista, o nosso é bastante conservador, distinto do francês, que é anticlerical, o nosso é bastante religioso, marcadamente católico, né? E por aí vai. Tá? Então eu acho que isso é importante também pensar, para você pensar futuramente. Aí mais 2 coisas eu encerro. Eu acho, e aí é uma coisa que, assim, das minhas questões, Lucas, talvez seja a única que eu acho que vale a pena você, talvez, mexer um pouquinho nessa versão aqui antes de você entregar. Na página 36, porque tem que ser questões para você pensar futuramente e tal. Essa é uma questão que me incomodou um pouquinho e acho que não era nada que você consiga fazer numa última revisão.
Na página 36, num rodapé bastante longo, isso não é uma crítica, é um elogio, o rodapé para mim é uma arte, assim, sabe? Fazer um bom rodapé, um troço que eu acho legal. Eu gosto, né? Esse segundo texto, né? Esse texto, pequeno texto que é parte do texto principal, eu acho isso muito legal. Então eu digo longo é um elogio, não é uma crítica, é para você manter ele longo, né? Aliás, acho que você vai alongá-lo se você for acatar a minha sugestão. Vai virar uma página. Vai virar uma página. Porque assim, ó, página 36, rodapé 63, nota 63. Você faz um texto falando um pouquinho sobre a historiografia europeia, a produção europeia dos anos 70 e como ela já empregava fontes semelhantes para a análise da vida diária. Ou seja, a questão da violência, dos delitos e tal. E aí você vai para o Leroy lá do Rito, do Montaigu, você vai lá para o Queijo dos Verbos do Ginsburg, né? Mas você não chama atenção, e eu acho isso importante, né, para o fato de que pensar o delito nesses períodos, e em especial estou pensando a análise que o Ginsburg faz do Menocchio, é muito diferente do que você faz no século XX. E por várias razões, a começar pelo fato de que a noção de crime com a qual você trabalha não está presente no século XVII e XVII. Né? Não está nem no Montaigu, não, na verdade, XVII não, século XVI e XIV. Né? Nem no Montaigu do século XIV, nem no Fiuri do século XVI e XVII, que é o período que o Ginsburg analisa lá o caso de Menocchio. Né? O aparato jurídico mobilizado no processo contra o Menocchio é muito diferente, né, do aparato jurídico mobilizado nos processos criminais que você analisa, né, já no século XX de Mallet. Assim, para além da diferença óbvia, né, o contexto europeu do Renascimento, né, o contexto de Mallet do século XX, há toda uma produção de significados, né, ao delito e ao crime que são muito distintas e que são muito diferentes. Né? E aí eu acho que um dado importante é você estabelecer como um corte sempre simbólico, né, o século XIX, né, como um momento em que de fato a noção de crime moderna vai surgir, vai se consolidar. Né? Uma noção de crime moderna que deve, entre outras coisas, né, a uma mudança demográfica, né, com as cidades se tornando, né, um espaço privilegiado, né, de influência populacional, demográfica, né, a presença mais expressiva, né, dos meios de comunicação de massa, da imprensa, da literatura, né, fomentando essa percepção nova sobre o crime, uma segmentação, inclusive institucional, né, muitíssimo mais definida, muitíssimo mais clara do que anteriormente, né, o hospital para os doentes, o hospício para os loucos, a prisão para os criminosos. Né. Há todo um conjunto de mudanças que vão acontecer na passagem do 18 para o 19, né, que vão colaborar para se definir o crime de um modo, o delito de um modo distinto do que se entendia por crime e delito anteriormente. Né. Eu acho que a tua nota não deixa isso claro, e acho isso importante, né, para não parecer que você surja uma relação meio imediata entre os contextos do Menocchio, por exemplo, e os contextos modernos, né, a noção moderna de crime. Aí, nesse sentido, que surgiu uma leitura, e eu posso passar um artigo especial dele que acho que ajuda a pensar isso, que é do Dominique Califat. O Califat é um francês, historiador francês, acho que hoje tem uma grande referência em história do crime na produção europeia, né, e que mais recentemente vem sendo traduzido no Brasil também. Né, alguns artigos dele traduzidos, e o primeiro livro dele, né, depois de 20 anos, lançado pela Indusp, agora no começo desse ano. Né. Mas tem um artigo dele que chama-se Os Lugares do Crime, em que ele discute por que o século XIX é um século importante nessa mudança operada na percepção do crime. Mas não do crime não existisse antes. Se mata e se rouba desde há muito tempo. Né? Mas o que no XIX opera essa mudança, né, no modo como o crime é percebido e significado, né, inclusive nos discursos científicos, né, que é outra razão pela qual essa mudança operada. O XIX que faz surgir a tecnologia, né, que é a ciência do criminoso, né, que é o saber que trata especificamente da questão criminal, em especial do criminoso. Então eu te faço esse artigo porque eu acho que esse artigo te ajuda a pensar um pouquinho esse ponto de inflexão que o Califat defende, né, ser o século XIX em relação à questão criminal, para que você
né, dentro do possível, tente deixar isso claro nessa nota. Então não é para você abandonar a tua nota, porque de fato há um interesse, né, pelo delito, pelo desvio, né, que antecede os anos 90 e 2000. Por outro, acho que é importante você deixar claro que esse interesse, e mesmo o uso de fontes que, como os processos inquisitoriais, no caso do Menoca, por exemplo, né, são distintos do uso que você faz, né, em relação às fontes criminais de Malé. Por fim, e por último, eu encerro então, né, as sugestões. Assim, não é nenhuma sugestão que comporta pequenas subsugestões. Né? Eu não sei, como eu falei no começo, não sei quais são os teus planos de futuro, mas eu acho e espero assim, que você leve adiante a tua pesquisa, tenha doutorado, sabe? Enfim, até para ter mais tempo de fazer coisas que os 2 anos do mestrado nem sempre permitem que você faça. E acho que o teu trabalho, isso é um indicativo de um bom trabalho. Né? Um bom trabalho suscita questões, né? Levanta possibilidades, é inconcluso, né? Caminhos possíveis e tal. Um dos caminhos possíveis que mais me chamou a atenção é a presença da questão da masculinidade. Assim, porque mesmo as mulheres que defendem a sua honra e a dos seus filhos, elas defendem a sua honra e dos seus filhos contra a violência masculina. Ou defendem a família porque o marido perdeu o emprego. Ou defendem a honra da família porque o marido foi sacaneado pelo patrão. Ou porque, sabe, quer dizer, me parece estar sempre em jogo essa presença quase não, ostensiva, né, de uma masculinidade que é forjada em grande medida na violência. Há alguns trabalhos que têm mostrado, né, me ocorre da Maria Isilda, né, que mostra essa relação entre, por exemplo, na frequência do bafom, né, do bar, do álcool e tal, como um elemento definidor de uma certa masculinidade. Você avança a mostrar que mais do que a bebida, mais do que a diversão, mais do que o puteiro, né, é a violência. Falei puteiro, não devia ter falado. Está gravando. É a violência, né, inclusive a violência criminal, né, que define também a masculinidade. Né. Me chamou a atenção, assim, além das muitas passagens de violência mesmo, né, contra a mulher, contra o filho e tal, um dos tópicos em que você fala que essa necessidade de se afirmar macho, né, passava inclusive pela afronta da autoridade, por não reconhecer a autoridade policial. Né, ou seja, ser homem está acima, né, do poder instituído do Estado. Eu digo um não ao policial porque antes de ser policial eu ser um delinquente, nós dois somos homens. Né? Eu acho que tem aí, cara, um espaço de investigação muitíssimo interessante. Não sei se a Nádia concorda comigo, né? Mas eu tenho a impressão que está, assim, se os trabalhos de gênero feminino já são hoje um campo amplamente consolidado, né? A questão do masculino é ainda um campo em construção, né? Porque mais recente, porque tem menos gente pensando isso e tal. E acho que tem aí um caminho interessante para, ao mesmo tempo, permanecer na história do crime, né? E eu acho que o trabalho tem toda uma contribuição a dar, já dá, e acho que pode vir a dar uma contribuição maior ainda, articulando essa questão da violência do crime e as práticas criminosas. A questão da masculinidade. Porque, assim, já há um conjunto de trabalhos, o meu inclusive, que defende o ponto de vista de que a questão criminosa é um elemento contraditório, mas ainda assim fundamental, de construção da modernidade. Né? Ser moderno, grosso modo. Né? Ser moderno passa por ter um lugar onde o crime existe. Né? O crime é um termômetro, né, da nossa modernidade. Um lugar muito pacato, um lugar atrasado. Um lugar com crime, com polícia, né? É um lugar moderno porque é cosmopolita, muitíssimo grosso modo. Né? Acho que você mostra isso em Malé de um modo a acrescentar a esse dado, né, a questão do masculino. Né? O que é bacana porque também aponta uma outra possibilidade que complementa essa, né, e que eu já comentava lá na qualificação, né, de que maneira esse aparato jurídico e policial que se pretende mais moderno, de que modo esse monopólio da violência pelo Estado, ele encontra resistência em espaços mais tradicionais, como é o caso de Malé. E aí uma das chaves pode ser a questão da masculinidade, né, da honra. Né? E aí, assim, eu encerro sugerindo a leitura de um texto chamado Em Defesa da Honra, da Sue Caulfield, que é uma senadora norte-americana, inglesa, norte-americana, uma brasilianista, né, que tem um trabalho muito bacana sobre essa relação entre honra e modernidade, né, na tese que ela defendeu e que está publicada, acho que pela Unicamp, se não me engano.
É uma leitura bacana que acho que pode te inspirar um pouquinho aí se você pretender seguir esse caminho. Né? No mais, Lucas, de novo, parabéns. Quero agradecer mais uma vez a você, o Hélio, né, pelo convite. Gostei muito de ler e espero que você faça de fato da tua defesa um caminho de retomada e que você continue as suas pesquisas futuramente. Ok? É isso. Obrigado. Muito obrigado, Clóvis. E Lucas, se quiser fazer alguma consideração. Não, queria muito agradecer ao professor, se penso que ele melhorou nesse sentido. Foi por causa também das sugestões do professor, né? Foi uma preocupação muito constante a nós. E difícil essa distinção entre violência e crime que nós não havíamos pensado no começo. Passamos uma tarde inteira no mundo, queimando nossos neurônios, mas e a violência, qual ator aqui, isso e aquilo, mas foi uma saída possível. Né? Realmente, por a gente se ater tanto a esse fator, nós damos tanta atenção para essa questão da historiografia paranaense, mas eu acho que é necessário, até mesmo como constituir uma região, né? Definir um território ali e dizer, não, o Paraná já vem discutindo isso de uma forma diferente, então também se torna necessário. É uma contribuição que eu pretendo dar, possivelmente em outras pesquisas, sem sombra de dúvidas. Outra sugestão interessantíssima é essa da questão do direito, a questão portuguesa, uma questão que não havia pensado no texto mesmo. Estamos começando, né? Então ainda essas leituras sempre são bem-vindas, acrescentarei. Uma sugestão, talvez mais tarde, eu gostaria de perguntar até para o professor, se o professor tem alguma leitura ainda que me indique como esses historiadores brasileiros, já que o professor se aventurou pesquisando crime, pensam a noção de crime, né? Porque quando nós estamos trabalhando, nós sempre pensamos assim, a Maria de Viana Machado, o próprio Charuto, eles trabalham com o crime já com uma noção cristalizada, né? E isso induz uma dificuldade que nós estamos enfrentando, né? Como nós podemos pensar pela historiografia essas definições de crime? Então, se o professor puder dar essas sugestões, vai contribuir muito. Gostei dessas sugestões de futuras pesquisas. Realmente a intenção é continuar, talvez tentar o processo de seleção até mesmo aqui na Federal do Paraná, né? Quem sabe qual é uma orientação. Claro. Olha o namoro aí. Eu só não fiz convite abertamente porque ia parecer meio oportunista na tua defesa, mas já que você levou no assunto. Seria um prazer mesmo. Cruzou no campo, né? Estamos selecionando outras fontes, ampliando para poder trazer novas contribuições e novas discussões. E realmente muito obrigado mesmo, professor. Foi muito bom ter professor na qualificação e agora com as contribuições da defesa. Prazer foi nosso. Muito bem. Satisfeito, então? Sim, tranquilo. Nádia? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Lucas e do Hélio, novamente para o Clóvis. Me lembrou a época que eu lecionava História do Direito. Olha só. Realmente essas especificidades brasileiras, né, aí no século XIX e XX. Para mim é um prazer, assim, em especial porque a turma do Lucas, eu acho que até falei da qualificação, foi a primeira turma que eu comecei a lecionar na graduação. E lá, desde o terceiro ano, ele já se mostrava assim, esforçado, tendo argumentos, né? Então, isso, né, para mim, né, participar agora da banca de defesa, de mestrado, é um prazer porque realmente é um orgulho. Eu acho que o Hélio está mais orgulhoso ainda, né? Porque também foi orientador de iniciação científica, então faz algum tempo, né, que você está acompanhando, né? Então é uma alegria, né, além de uma defesa, né, hoje. E como eu posso dizer, eu vou dividir também a minha fala assim, em aspectos mais gerais e depois eu vou fazer um passeio, né, aí nos capítulos seus, né. A outra questão que eu quero reafirmar, realmente, comparando o texto da qualificação para essa versão que você entregou, realmente eu percebi que muitas questões que nós apontamos na qualificação foram incorporadas, né. No primeiro capítulo, antes você abria várias discussões sobre historiografia que poderia até criar uma armadilha, né? E você realmente assumiu, né, que qual ótica que você estava analisando os processos e, principalmente no segundo capítulo, a questão da masculinidade, né? Que você tocou aí, né? Que foi uma das sugestões que eu dei, que eu vi que você acatou. Então, assim, primeiramente, né, e não é a primeira dissertação que eu vejo, não sei, pode ser uma coisa meio antiga, mas
eu não vi os agradecimentos. Mas é que eles vão ser elaborados depois. Não, mas eu digo assim. É verdade, Não, é porque até que nem a Camila, nossa, tem os agradecimentos, professor. Eu falei, tem, né? Porque parece uma coisa meio demodê, né? Mas. Eu acho legal, eu gosto. Essa coisa, cara, é porque você para e pensa. Tricotando com o autor, né? Puxa, quem que ele quer agradecer? Você para e pensa, nossa, como é que eu cheguei à versão final? Né? Então, por exemplo, tem uma nota lá que você fala de todo o trabalho do SEDOC, né, do professor Hélio, do Walter, da Márcia, mas isso poderia estar, né, então você vai escrever, né, vai estar no agradecimento, né, para dar visibilidade até a todo esse trabalho, né, que é feito. Nossa, ali tem pessoas que são mais, né, tem alguns que agradecem o papagaio, o cachorro, né, enfim. Mas, os criminosos. Os criminosos, né? Se não fosse possibilitaram essa pesquisa. Se não fosse essa população, né, que gostava de uma briga, de um crime, né? Enfim, né, eu acho que então na versão final seria interessante, né, realmente agradecer todas essas pessoas, até por exemplo os colegas, né, que participaram das discussões, né, o orientador, né, os professores, enfim, né? Eu já estou pedindo agradecimento. Outra questão que eu percebi, assim, que acho que em 2 momentos você ainda usa a palavra pesquisa. Né? Agora não é mais a pesquisa, é a tua dissertação, né? Então substituir quando aparece a palavra pesquisa. É aquela questão que você está, né, naquele processo de construção, você parece que ainda está, né, na pesquisa, mas agora você entregou a dissertação. Né? Então são coisas pequenas. Outra coisa, aquela questão, né, da paginação, né? Porque às vezes tem a quebra de página e daí ficava o título da tabela, do gráfico numa parte e na outra, né? Não é só você que percebeu isso e ficou incomodado. Mas isso aí né, assim, logo que termina você olha, que às vezes pula para um lado, pula para o outro e você não percebe, né? Gostei da divisão que você fez, né, da introdução e a trama, para apresentar o objeto e os capítulos, imprimiu uma certa personalidade, né, ao texto. Né? Foi possível ver malé pela narrativa do Lucas, numa escrita fluente e bela. Deu visibilidade ao município, né, que na verdade eu acho que foi uma vantagem, né, para o Lucas, porque geralmente é uma desvantagem. A gente pouco sabe sobre as histórias dos municípios. Por isso que ele não fez aquele contexto, né? Porque nós não temos muito, né? Nós estamos construindo a história, né, desses municípios, né? E ressalto aí justamente a contribuição do programa, né, de pós-graduação de História da Unicentro, né? Nesse sentido que está, né, construindo essa história, né? Porque você tem uma historiografia paranaense, mas muitas vezes é mais focada em alguns lugares, né? Sim. E também quero ressaltar que agora o SEDOC está recebendo mais processos, né? Então o pessoal do crime, né, tá vindo de Prudentópolis, Palmeira, Teixeira Soares, Paranaguá. Daqui a pouco vão ter que ir lá no SEDOC para pesquisar. Lá para vocês também? Tá tudo lá no Centro de Documentação. Legal. Fizemos uma parceria com o Museu da Justiça. Daí estamos levando para lá. Então, daqui a pouco, quem quer pesquisar crime vai ter que ir lá no SEDOC, lá na Unicentro, né? Então, agora eu passo para o passeio nos capítulos, né? No primeiro capítulo, os documentos criminais como fontes para a história nas práticas cotidianas, o seu texto passeia livremente na teoria, mostrando que o candidato domina os referenciais teóricos que se propõe a usar na análise de suas fontes. Nesse capítulo, se modificou consideravelmente a versão apresentada na qualificação, não abrindo mais flancos para as outras correntes interpretativas, assumindo e se posicionando uma perspectiva específica sobre os processos crime. Os conceitos teóricos articulam-se com as fontes, os processos crime e o problema proposto na dissertação. Mas o segundo capítulo, que eu gostei mais. Eu também. Não sei, é engraçado isso, né? Porque geralmente as dissertações são assim, né? O primeiro e o segundo capítulo são os preparatórios para o terceiro capítulo, né? Para chegar no terceiro. Né? Mas aqui no caso do Lucas foi o segundo, né? Foi no meio da dissertação que a gente percebe esse ápice, né?
Então, no segundo capítulo, Práticas de Violência nos Documentos Criminais, de Malé, dos 3 foi o que eu mais gostei, né? No qual você analisou os processos criminais, permitindo, a partir da descrição dos mesmos, percebermos como viviam homens e mulheres em Malé do período. Os lugares de sociabilidade, como os bailes e as casas comerciais, as relações estabelecidas entre os personagens dos processos, como os homicídios e lesões corporais estavam associados aos papéis de gênero, apesar que você não fala disso diretamente. Né? Porque você fala da masculinidade, mas não envereda nessa discussão, né? Que daí, como o Clóvis sugeriu, quem sabe mais tarde, né, realmente aprofundar. Eu acho que, por exemplo, aqui o Fernando, né, que já fez uma discussão sobre isso, a própria Cat, né, então que estão trabalhando essa questão da masculinidade aqui no Paraná. Então, o riscar o chão e portar as armas, não respeitar ordens e autoridade, a honra masculina como um jogo entre homens, como menciona Bourdieu. A honra masculina e a virilidade não poderiam ser rompidas ou desafiadas sem uma contrapartida violenta do que se considerava ofendido. Apesar de você apresentar apenas 2 casos de violência de autoria feminina, demonstra a especificidade dessa associada mais a ofensas familiares e para salvaguardar o grupo familiar, né? Então, né, o predomínio, né, realmente dos homicídios e lesões corporais aí a atores masculinos, né, não permitem, digamos, uma comparação mais a fundo, né, porque né, são só 2 casos de autoria feminina. Mas isso já é um indício, né? E o interessante é assim, né, que desde a qualificação, né, é o indivíduo que quer que o outro beba com ele, e se ele diz que não quer beber, já é uma ofensa, né? Então ele tem que beber, né? Ele está vendo que não vai acabar bem aquilo, mas tem que beber com o indivíduo, senão é uma ofensa, né? Aí vai bebendo, não, vou embora, daí o cara vai atrás, aí vão beber mais, daí tem que beber mais, né? Porque senão, né, vai ofender o indivíduo. Então realmente essa questão da masculinidade, né? Ou então, você veio aqui para tocar ou para se divertir, né? Daí o outro responde atravessado, daí o outro já, né? Já dá um tiro, enfim, né? Quer dizer, comigo ninguém responde atravessado, né? Essa questão das dívidas também, né? No fio do bigode, né? Então não dá para fazer negócio com esse indivíduo porque não é no fio do bigode, né? Ele não respeita a palavra empenhada, né? E daí já também, né? Então, nossa, realmente dá para explorar muito essa questão num trabalho adiante, né? Gostei muito, como eu disse, né? No terceiro capítulo, Astúcias Ordinárias, você analisa o outro lado dos processos criminais, né? Que por meio dos testemunhos você pode ter uma rede de solidariedade entre os vizinhos. Então, né, na hora que está acontecendo a briga, todo mundo, né, se esconde, né? Tá. Mas daí quando né, foi ferido, já corre lá, né? Vamos ver o que a gente pode fazer agora que o negócio já aconteceu. E vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos pôr aí uma marmica, vamos colocar uma cachaça, né, para ver se né, o cara com tiro, né? Vou pôr uma cachaça ali para ver se funciona. Álcool. Vou desinfetar. Se não tiver um copo d'água, serve. Né? Aqueles casos assim também que a mulher já está vendo que também o marido com o amigo estão ali conversando e a discussão está enveredando para um caminho que não vai acabar muito bem, né? Daí ela vai lá, fala com o sogro, vai lá, faz alguma coisa, né? Aí quando ela vê que não tem mais jeito, ela pega a criança e sai correndo, né? De casa. Rota de fuga, né? Ou da violência doméstica, né, que a mulher vai, nossa, ele vai me bater novamente, então eu vou, né, para o mato, né? Então, interessante, mas ainda eu achei que esse terceiro capítulo, não sei, talvez é possível com o processo criminal trabalhar, mas pareceu assim, em alguns momentos até, acho que eu vi uma repetição de uma parte do processo que estava no segundo, no terceiro, né? Talvez... Né? Acho que até por causa do fôlego da fonte, né? Que eu já não sou do crime, né? Então eu não conheço muitas fontes.
O interessante também é que muitas vezes nos testemunhos, e isso a gente vê, por exemplo, no processo de defloramento, né, que a vítima acaba sendo culpabilizada, né? Aquela lá como que é o nome dela? A Janina, que quebrava as vidraças, né? Então, de repente, mataram a Janina e daí um dos dizia, mas ela realmente, ela ficava quebrando as vidraças. Né? Na verdade, eu não tiro, tipo, a razão do indivíduo que matou. Ou então, do Atanásio, né? Que também era encrenqueiro, né? Então, de uma certa forma, aquela questão de estar associada a um papel que é esperado, né? Tanto a vítima quanto o agressor, o réu, né? Se ele está, por exemplo, nos processos de defloramento, né? Se é um rapaz que é trabalhador e tal, então, né? Agora já a moça, veja, ela andava assim, sabe? Então, né? De uma certa forma, você acaba julgando também moralmente, né? Os envolvidos, né? No processo. Eu me lembrando também do trabalho da Angélica, né, que ela trabalhou com os processos nesses lugares de sociabilidade, né, nos bailes, né, nas casas de comércio, e ela apresentou uns relatórios, acho que era da década de 40, né, já não pega aí, mas eram relatórios do estado do Paraná. E nesses relatórios tinha uma grande associação assim dos índices de criminalidade com a questão da não alfabetização, né? E o interessante é que, pelo que eu me recordo aqui, todos são alfabetizados, né? O que será que mudou? Né? Fiquei pensando né? Vocês que são do crime, o que aconteceu da década de 40 para cá. E outra coisa que eu percebi também é que o crime compensava lá em Malé. Né? Porque ninguém foi preso. O crime compensava. Era, tipo assim, né? Moral da história, né? O crime compensava lá em Malé. Porque daí, ou os testemunhos não tinham muita certeza, ou o indivíduo sumia um ano e daí prescrevia, né? Ninguém foi condenado, né? E às vezes, assim, casos que... Sérios, né? Bem, morte, né? Como não ser sério? Enfim, né? Realmente o crime compensava lá em Malé. E o que mudou então, será? Vocês que estudam essa questão da década antes da década de 40 e depois da década de 40. Talvez, professora, seja a forma como eles entendiam a alfabetização, né? Talvez só assinar um nome fosse uma forma de, sabe ler e escrever, e depois se tornou mais rigoroso, né? Tem que analisar o Código Penal de 40, porque eu trabalho só com o Código Penal de 1890. Talvez uma alteração nesse sentido, mesmo porque o Código Penal de 1890 ele não vem acompanhado do Código Processual, né? Não tem uma forma, uma hora eles importam do Paraná, né? E depois some esse código. Então, como aconteceu o andamento do processo, só vai ser esclarecido no Código Penal da década de 40, né? Talvez seria mais ou menos nesse sentido. Me permite uma parte? Me parece muito parecido a questão de ser organizado com ser trabalhador. O sujeito matava, roubava, estrangulava, deu diabo. Na frente do legado, não, sou trabalhador, eu trabalho. Por quê? Porque o cara era pedreiro, então tinha um trabalho aqui, outro tinha um trabalho colar. Ele não era um trabalhador no sentido burguês da palavra. Ele também não podia ser um desempregado, porque estar desempregado pesava contra ele no processo. Então, frente à autoridade, todo malandro é trabalhador. Né? O que é esse trabalhador? Eu faço um bico aqui e vou colar, mas e agora? Não, nesse momento eu estou sem trabalho porque eu sou pedreiro, estou sem trabalho. Me parece algo parecido com o ser alfabetizado, né? É o que o Lucas fala, assim, você assinar o nome. Não ser alfabetizado, depois contra. Né? Então, o ser alfabetizado é um estado social. Como é que eu comprovo que sou alfabetizado? Você deve escrever o mínimo para assinar meu nome, por exemplo, no processo. Né? Então, me parece que é menos essa alfabetização formal de frequentar a escola e tal, e mais dominar os rudimentos básicos, né, da escrita, para assinar o nome, por exemplo. Fazer contas, né? Fazer conta, por exemplo, né, que também é uma forma de estabelecer frente à autoridade uma relação menos desigual. Né? Mal comparando, é ser trabalhador porque estar desempregado ou não ter trabalho depõe contra o malandro, depõe contra o delinquente. Então, todo delinquente trabalha. O que ele pode dizer é que nesse momento eu estou sem trabalho. Meu trabalho.
É um pouco o jogo da astúcia mesmo, e pegando a brecha do capítulo final, é um jogo de astúcia. Foi a autoridade, eu tenho que ficar bem com ela. Como é que eu fico bem com ela? Trabalhando e sendo autorizado. Uma coisa que eu percebi Claro que também... falta dados empíricos, né? Mas parece que é uma possibilidade. Porque o próprio censo de Malé, né, foi feito em 1920, ele não traz muitos dados, né? Não tem alfabetização. Tem quantas pessoas, quando são casadas, os bens mil, só, né? Mas suspeita-se nesse sentido, nessa hipótese. E tem o ideal do imigrante também. Né? Então, o imigrante trabalhador. Quer dizer, você reforça aquele estereótipo, né? Do imigrante trabalhador, religioso, alfabetizado. Né? Aí no caso de Malé, tinha em alguns processos lá da Angélica, tinha essa questão interétnica, né, também. Apareceu alguma coisa assim? Eu acho que isso é muito difícil de se trabalhar nas contas, né? Não, é um caminho, mas primeiro, porque muitos eles nem especificam o lugar que eles vêm, né? Lá por isso que era melhor trabalhar com conflitos eslavos, né? Porque eles se denominam, eu vim da Galícia, eu vim da Áustria, né? Porque o que dominava na época era o Império Austro-Húngaro, então eles não vêm com o lugar exato, né? O país de que eles tinham origem, aí você não tem outros documentos. Então, trabalhar com os conflitos interétnicos, né, é uma coisa mais possível ali no Rio de Janeiro, igual já vem sendo desenvolvido nos trabalhos em São Paulo, né, onde tem o negro e tem o branco, né, o ex-escravo, né, e o fazendeiro. Mas nesse sentido é muito complicado. Daí vem e fala assim, é austríaco, daí o outro, o acusado diz que é austríaco, a vítima diz que é austríaca também. Então eles podiam ter ido em lugares diferentes, né, mas isso ele acaba ocultando essa distinção. Tem um processo que a pessoa muda de nacionalidade 2 ou 3 vezes o processo. Ou é ucraniano, ou é polonês, depois vira ucraniano de novo. Isso que você não sabe se a pessoa se auto-identificou assim, sim. ou se foi a pessoa que... Pois é, é polonês. A pessoa era alfabetizada, mas precisava de um tradutor, de um intérprete para poder fazer ouvir o testemunho, né? Porque ela não falava português. Então fica difícil de saber chegar no... E tem mais uma parte, então. E tem uma coisa também assim, o quanto o olhar do nativo, que já está aqui, também homogeneiza o imigrante, né? Isso é de Joinville. Entra no alemão. E não é verdade, né? Tem gente que vem de tudo quanto é canto, né? Até porque quando começou a imigração na região de Joinville, Blumenau, a Alemanha nem existia como nação, existia como ideia, né? Entra no alemão. O olhar sobre o imigrante germânico, né, que também já é uma homogeneização meio forçada, tende a tornar todo mundo alemão. Porque no processo histórico que sobressaiu sobre a Áustria, sobre a Suíça, foi a Alemanha, se impôs uma identidade alemã, que em parte o imigrante aceitou por reconhecer que ser alemão lhe dava privilégio sobre ser suíço, ou ser austríaco, ou ser... E é bom desmistificar essa ideia, né, de que é polonês e ucraniano. Os processos não aparecem só polonês e ucranianos, né? Há uma tentativa de enquadramento da memória pensamento no município, né? Da criação de uma imagem polonesa de Malé. Mas os processos, você vê gente da Bahia, né, gente do Rio Grande do Sul, gente de Santa Catarina, você vê pessoas de Portugal, descendentes de portugueses, que estão ali nos processos, né? Então, como você vai medir a cultura? É algo muito complicado. Essa também é uma parte desse processo, é você se posicionar contra esse enquadramento de memória, uma etnia dominante. E a questão de, por exemplo, eles trabalham com essa história desses municípios e geralmente só tem, por exemplo, o memorialista que escreveu sobre o município, né? Então é um grande vazio demográfico, né? Não tinha indígenas, chegaram os poloneses ou ucranianos e... Porque às vezes o memorialista tende a reforçar essa memória oficial, né? Não tinha índio, não tinha negro, aí chega o imigrante ucraniano ou polonês, né? A tendência dos memorialistas é reforçar essa... Exatamente. E ainda tem esse controle das fontes, né? Que ainda estão nas mãos de algumas pessoas, que daí deixam que faça isso, não deixam que faça aquilo, né? Permitem que você pesquise, permitem que você não pesquise, daí você não tem uma imagem, né? Tem que recorrer a outras táticas. Mais alguma questão, Nádia? Não. Mais alguma consideração, Lucas? Também só queria agradecer a professora Nádia, a professora aquela que além de todo esse respeito para o professor mesmo, a gente tem um carinho à parte, porque
desde a graduação mesmo, auxiliando nas pesquisas que às vezes nem eram, né, na área dela. Eu estou pesquisando isso, então olha, lê esse livro aqui, pega aquilo, vai por aqui, né? Lembro da disciplina também, né, de história, historiografia da cultura, nós trabalhamos cultura brasileira, né, e a professora, vamos ficar só na cultura, porque há um interesse da sala em ficar na cultura, e acho que isso está todo um diferencial, né? Eu agradeço muito pelas contribuições, e o texto evoluiu muito graças também ao professor. Uhum. Bom, eu também tenho a agradecer a vocês. Eu acho que é isso mesmo, é uma construção coletiva, né? O conhecimento é uma construção coletiva. Além do grupo de pesquisa, eu acho que essa participação de vocês foi fundamental, né, no trabalho do Lucas. Eu me sinto meio paizão, né? Com certeza, porque, né, vendo esses meninos crescerem, se formarem. E se o Lucas vier para cá, Clóvis, pode ter certeza que é um excelente aluno, sim. Um menino que não tenho dúvidas, que dá, né, dá o sangue ali para a coisa funcionar, né? Então, eu acho que eu já disse para eles isso aqui, o núcleo de pesquisas em história da violência está começando com eles, e eles estão começando em alto nível, porque eles estão muito esforçados, né? Muito esforçados, estão indo com um gás muito bom. É claro que eu acho que o que vocês falaram aqui, as coisas que vocês estão percebendo no trabalho, né, principalmente o Clóvis que pesquisa, eu acho que essas coisas a gente precisa conversar, né? E acho que a sua contribuição para o núcleo de pesquisa acho que vai ser boa, né? Assumo total responsabilidade por essas, às vezes, a orientação que faltou, que eu acho que é assim mesmo, a coisa está se constituindo, né? Mas eu tenho consciência de que o respeito pelo Lucas e pela forma dele desenvolver a coisa, acho que isso ocorreu, entendeu? Acho legal isso, ver que ele conseguiu produzir a partir dos caminhos que ele foi escolhendo e foi traçando. Então foi muito gostoso, Lucas, ver esse seu desenvolvimento, né? Então eu agradeço pra caramba, né, a oportunidade de estar aqui nesse momento e nesse papel, né, de juiz aqui nessa banca, né? Que não é nada disso, né? Bom, então é isso, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos cumprir a formalidade, temos que fazer agora uma ata aqui. Vocês podiam dar licença pra gente um pouquinho? Lucas, eu vou te mandar depois, eu rabisquei, então eu vou passar limpo e depois tudo bem, então, tá? Léo, você pode dar uma pausa no vídeo? Ato de defesa número 52, dizendo que neste dia, neste horário, o Lucas defendeu o trabalho Violência e Outras Práticas Cotidianas em Malé, 1914-1940, e a comissão examinadora, constituída pelo Dr. Clóvis Brunner, da Federal do Paraná, doutora Nádia Maria Guariza, da Unicentro, e por mim, orientador e presidente, nós chegamos à seguinte conclusão, que o Lucas foi aprovado, não é? Entretanto, tem mais algumas obrigações para cumprir, como, por exemplo, entregar a versão definitiva em 5 cópias e também no formato digital, e mais a submissão de um artigo para uma revista científica, né? Sem o atendimento a esses pré-requisitos, você não pode obter o título. Então, nada mais havendo a tratar, nós assinamos a presente ata. Parabéns.